a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu sei que muitas de vocês guardam dentro de vocês, que é a mágoa, né? Quem aí tem mágoa de alguma coisa que aconteceu, seja do casamento, principalmente, né? Quem me segue aqui tem muitos problemas de relacionamento, a gente conversa muito sobre isso. Então, eu sei que vocês acabam guardando muita mágoa, né? E hoje é justamente isso que a gente vai falar, sobre como as mágoas, elas podem acabar de vez com seu casamento. A Sidneia comentar aqui, ó, o meu já está pro divórcio, né? Separou de corpos, mas ainda não se divorciou, né, Sidneia? Isso acontece muito, né? Quando o casal, ele se separa, e aí fica um tempo ali, cada um tentando viver a sua vida. Em alguns casos é possível voltar, se você aprende o que precisa fazer, se você tem uma estratégia, né, para poder restaurar o casamento, é possível restaurar. Mas esse momento aí que vocês podem estar separadas, entenda, não é o fim, não é o fim. Muitas vezes essa distância, ela faz com que os dois consigam refletir. E aqui, além de refletir, vocês aprendem, né? Vocês aprendem aí as estratégias para conseguir restaurar o casamento. Então, hoje, a gente vai falar sobre essa questão da mágoa. Por quê? Porque quando você está num casamento que já não tá bom, que tá ali, como no caso da Sidneia, que relatou aqui, já tá ali separada, não tá vendo mais muita luz no fim do túnel, não tá conseguindo enxergar tanta saída no casamento, com certeza muita mágoa aconteceu aí, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? A gente acaba olhando muito só a nossa mágoa, porque é o que a gente está sentindo, é a nossa dor. Mas os dois saem magoados, né? Se eu converso com a mulher vai me dar 1000 motivos para estar magoada. Se eu converso com o homem, com o esposo, ele também vai dar 1000 motivos. É como se os dois tivessem todos os motivos do mundo para se sentir magoados. Só que essa mágoa, ela não ajuda em nada vocês, né? Nem o marido, nem a esposa. Então, por isso que eu quis trazer esse tema para a gente conversar na live de hoje. Vamos entender o que é a mágoa. A mágoa é um sentimento de ter sido injustiçada. Por exemplo, seu marido te humilhou, ele te maltratou de alguma maneira, fez algo ali que você percebeu que foi injusto, que você não merecia aquilo. E quando você tem esse sentimento de injustiça, é esse sentimento de injustiça que causa a mágoa. Entende? Então, o sentimento de ter sido injustiçada é o que causa a mágoa. E o que isso significa? Significa que você teve uma expectativa, né, do comportamento, da atitude do seu marido que não foi correspondida. Então, você esperava algo dele e você não teve. Por exemplo, eu esperava que ele me tratasse bem e eu não fui tratada bem. Eu esperava que ele me desse carinho e ele não me dá carinho. E tudo isso vai gerando mágoa dentro da gente, né? E por falar em expectativa não correspondida, aconteceu isso no meu próprio casamento. Por quê? Teve na época em que eu estava assim como vocês, sem saber o que fazer, tentando descobrir como resgatar o meu casamento, como restaurar ali sozinho o meu casamento. Eu lembro que foi perto de um dia dos namorados, né? A minha ideia era, vou agradar ele. E aí eu lembro que eu trabalhava na parte da tarde e eu falei, bom, tá chegando o dia dos namorados, eu vou dar uma coisa que eu sei que ele gosta. E eu comprei um ingresso de um show de rock, que eu nem gostava muito da banda, hoje eu até gosto, que é o Guns N' Roses. E era um show caro. E eu comprei esse ingresso, eu lembro que eu imprimi, eu fui na gráfica plastificar esse ingresso, cheguei até atrasada no serviço para poder dar esse presente para ele, porque eu queria salvar meu casamento, né? Eu queria que ele visse que eu estava tentando agradar ele. Eu tentei por esse caminho, né? E eu lembro que aí eu plastifiquei tudo, e aí quando eu cheguei do trabalho, eu fui entregar para ele, né? O ingresso. E aí eu entreguei, assim, né? Fiz uma coisa super bonita. E eu nem era muito acostumada a fazer isso. E fiz, né? Para tentar agradar. E aí eu entreguei o ingresso, gente. Adivinha o que eu ganhei? Eu ganhei uma caneta. Vocês acreditam? Eu tava ali
com um ingresso na mão, caríssimo, que eu cheguei atrasada no trabalho para poder dar para ele, e ele me deu uma caneta com a maior cara lavada. Aquela minha expectativa naquele momento de ter ali um presente mínimo, o básico, sei lá, uma flor, qualquer coisa, mas uma caneta. Sabe como parece quando parece que a pessoa não estava nem aí? E o que eu vou dar? Vou dar uma caneta. Sabe? A maior falta de consideração. E aquilo me magoou demais. Então, olha só como uma expectativa não correspondida na nossa parte, ela gera essa mágoa dentro da gente, tá? E aí, o que acontece quando essa mágoa ela vai se instalando? A gente começa a ter um sentimento de perda de intimidade, de perda de confiança, a gente acaba perdendo a admiração pela outra pessoa, porque a gente fala, poxa, né, o que eu fiz para chegar? Não é para tanto, custava, sabe? Me dar uma coisa decente, o mínimo aqui. Então, é justamente assim que a mágoa nasce. Só que qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas confundem a mágoa com os outros sentimentos ruins que a gente acaba tendo quando o casamento tá difícil. Então, esse problema de não saber identificar o que é a mágoa faz com que a gente não consiga resolver o problema. Então, por exemplo, vamos supor que você confunda a raiva com mágoa. Você fala, nossa, eu tô com raiva, mas eu tô magoada. Deixa eu só falar, a Alessandra falou, já aconteceu algo parecido comigo. Se você quiser escrever aí, Alessandra, o que aconteceu com você, dessa expectativa não correspondida, porque às vezes, né, a gente se identifica com o que as outras pessoas falam, né? Então é legal ouvir as histórias de vocês também. Se vocês quiserem contar, fiquem à vontade aí nos comentários, tá? Pra gente trocar essa conversa aqui. É muito, muito legal, é muito bom a gente conseguir desabafar. E aí, por exemplo, a raiva, né? Voltando, a gente não consegue dizer se a gente tá com raiva, se a gente tá magoada. Por exemplo, a raiva. Quando a gente pensa em raiva, a gente tem que saber classificar. Ó, a raiva é um sentimento onde que você sente aquela fúria dentro de você e você tem uma reação mais agressiva. Isso é estar com raiva. A mágoa já é uma reação mais introspectiva, sabe? É como se você se recolhesse, é como se você se fechasse, é como se você guardasse essa ferida, você esconde, sabe? Então, a gente precisa aprender a identificar os sentimentos, porque quando a gente identifica esse sentimento que a gente tem dentro da gente, é mais fácil de tratar. Se a gente não consegue nomear o que a gente está sentindo no momento, como que a gente vai tratar? É a mesma coisa se eu falar aqui para vocês. Você tem um filho que ele está com febre. Tá, mas aí você viu que ele está com febre. Você consegue saber o porquê que ele está com febre? Se você não para identificar os sintomas, o que está acontecendo, quais são os sinais físicos que o seu filho está apresentando, você não tem como saber a origem da febre e nem como tratar. É a mesma coisa que acontece com os sentimentos. Se você não consegue identificar qual é o sentimento que você está ali naquele momento, você fica toda confusa, você fica toda perdida e você não sabe nem para onde ir. Como que você trata um sentimento que você nem sabe que identificar qual é? Entende? Como que você trabalha esse sentimento? Então, quanto mais vocês aprenderem a classificar, a dar nome para esses sentimentos que estão dentro de você, quanto mais você conseguir separar esses sentimentos, mais fácil vai ser de tratar. Esses dias, ontem, eu estava conversando no café da manhã com o Wellington, meu marido, e a gente estava falando justamente sobre isso. A gente estava falando sobre a criação do Pedro e tudo mais. E o que a gente comentou? A gente comentou assim, que o Pedro, ele precisa aprender a ter paciência, né? A esperar, porque senão vira um adulto que não sabe esperar acontecer as coisas para ele, quer tudo para ontem. E o mundo, ele não tá pronto para dar tudo que ele quer. Não é assim que funcionam as coisas. E a gente estava falando sobre isso, sobre treinar a paciência. E o Wellington até comentou, será que isso também não tem a ver com a ansiedade? E a gente estava falando, não, são coisas diferentes. Se a gente começa a perceber, não necessariamente uma pessoa que é paciente não é ansiosa. Por exemplo, o Wellington, meu marido, ele é muito paciente, mas ele é ansioso. Então, se a gente não sabe diferenciar as coisas, como que a gente vai conseguir tratar?
né? Como que a gente consegue ajudar as pessoas a se livrarem daquele sentimento ruim? Então, o primeiro passo é esse, a gente aprender a identificar esse tipo de sentimento, tá? E agora eu vou falar para vocês por que as mágoas elas podem acabar de vez com o casamento. Primeiro, você acaba se tornando uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Por conta dessas expectativas não correspondidas, o que vai começar a acontecer? Você vai acabar cobrando do seu marido para que corresponda à sua expectativa. E quanto mais você fizer isso e você não ter a sua expectativa correspondida, você vai ser infeliz, você vai continuar cobrando seu marido e adivinha o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Porque quem gosta, né, de ficar perto de uma pessoa que só fica cobrando? A gente também não gosta de ser cobrado o tempo todo. Então, uma pessoa que tá magoada, a chance dela ficar pedindo mais para que as pessoas tenham comportamentos diferentes com ela é muito grande. E as pessoas não gostam de estar próximas de pessoas assim, de pessoas que querem cobrar o tempo todo uma atitude diferente, um comportamento diferente, e aí isso inevitavelmente acaba afastando as pessoas de você, principalmente quando a gente está falando de um casamento, tá? Um outro problema é que quando você tá aí dominada pela mágoa, por esse sentimento de mágoa, você se sente incapaz, você se sente desanimada para poder salvar o seu casamento. Por quê? Porque a mágoa, ela traz uma sensação de impotência de não conseguir resolver problemas. Por exemplo, no meu caso, da caneta que eu falei para vocês, como que eu ia resolver aquele problema? Eu já estava tentando resolver, eu já estava tentando fazer alguma coisa que era agradar, e eu não estava tendo resultado. Então, nesse momento, quando você desanima, quando você percebe que você não conseguiu o resultado que você queria, ou seja, você não teve a sua expectativa correspondida, você desanima. Você acaba se sentindo impotente para resolver aquele problema. E esse desânimo te faz desistir do seu casamento. Entende? Então, olha só como é grave você tá dominada pela mágoa e deixar com que esse desânimo te paralise. Faz com que você desista, tá? E outra coisa, muito importante. Quando a gente... Nossa, tá uma chuva lá fora. Quando você deixa que a mágoa domine você, você se torna uma pessoa amargurada. Por quê? Porque a mágoa, ela é como se fosse um monstrinho, né? Você acabou de ser magoada. E esse monstrinho ele ainda tá pequeno. É muito mais fácil você matar um monstrinho quando ele ainda é pequeno. Agora, se ele começa a crescer, vai chegar uma hora que ele te domina. Você não tem mais controle sobre esse. E aí, quando isso acontece, você se torna uma pessoa amargurada, ou seja, dominada pelas mágoas. E quando você está dominada pelas mágoas, essas mágoas elas acabam influenciando o seu comportamento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui bem básico. Vamos supor que você trabalhou o dia todo, você chegou, está fazendo jantar ali, e de repente você começa a trazer à tona, né? Você presa com aquela mágoa, começa a reviver tudo aquilo que seu marido te fez. Vamos supor que vocês voltaram, tá? Ele separou, voltou, e você começa a reviver esses momentos. Quando o seu marido chega e te dá um boa noite e vem te dar um beijo, na hora você já tem uma atitude, uma reação impulsiva, uma reação mais agressiva. Por que isso acontece? Porque você estava remoendo uma história de algo que já aconteceu. Entende? Então, olha como a mágoa, ela influencia o nosso comportamento, não pelo que está acontecendo ali no momento, mas por a gente estar revivendo aquilo que nos aconteceu. É como se a pessoa, ela nos magoasse uma vez, mas a gente mesma nos magoamos 1000 vezes. Por quê? Porque toda vez que a gente revive aquele momento, toda vez que a gente revive, a gente sente tudo de novo. O nosso cérebro, gente, ele é muito especialista em fazer com que a gente tenha reações daquilo que a gente pensou. Quer ver um exemplo? Imagina agora que você está partindo um limão, partiu esse limão, colocou na boca e chupa esse limão, pega todo o caldo daquele limão. O que aconteceu aí na sua cabeça agora? O que aconteceu de reação física? Você não saliva?
Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, quando a gente pensa algo, ele não consegue diferenciar o que é realidade do que você está pensando. E isso até é uma coisa que é tanto para o ruim quanto para o bom, né? Inclusive, eu ensino dentro do programa Elo no Lar como usar para a parte boa. Mas, ó, tô até salivando de pensar no limão. O que acontece? Quando você revive a mágoa, é como se você estivesse revivendo aquele momento de novo. E o seu corpo, ele começa a ter reações tudo de novo. Por quê? Porque você está revivendo aquele momento, entende? E isso acaba influenciando o jeito que você fala com seu marido, o jeito começa. É como se você ficasse o tempo todo na defensiva. E você para de confiar na pessoa, você para de acreditar na pessoa, a sua atitude com aquela pessoa muda. Tudo isso porque você está dominada pela raiva, pela mágoa de não ter essa expectativa correspondida, entende? Então, olha só como a mágoa, ela pode prejudicar ainda mais o seu casamento. Deixa eu ver aqui, Alessandra, que você escreveu. Eu acho que eu perdi o seu comentário. Ó, já aconteceu algo parecido comigo, como se nada estivesse acontecido. Fiquei tão decepcionada que prometi para mim mesmo que eu não iria fazer isso. Entendi. É como se, assim, ele faz alguma coisa e como se nada, aquilo não tivesse te abalado. Tipo assim, isso não abala ele. Ele finge que nada aconteceu, né? Exatamente, foi o que aconteceu com a história da caneta em casa. Era como se, tipo, nossa, você tem que agradecer, tô te dando uma caneta. E aí que a gente fica mais frustrada ainda, né? A gente fica realmente decepcionada quando a gente passa por uma situação dessa. Então vamos lá, vamos falar sobre os benefícios de se livrar da mágoa. Um dos benefícios de se livrar da mágoa é um benefício para você mesmo. Por quê? Porque a mágoa, gente, ela afeta demais a saúde. Lembra que eu falei agora que quando a gente pensa, a gente tem esses sintomas físicos? Já foi comprovado, tem estudo científico comprovando que guardar mágoa é responsável por uma série de doenças. Tem um livro da Louise Hay que chama Você Pode Curar Sua Vida. Muito bom esse livro. E ela fala que tem estudo já que mostra que o câncer está relacionado com você guardar esse sentimento ruim, com você não conseguir se livrar desse tipo de sentimento. Então, olha como é prejudicial. Então, você conseguir se livrar da mágoa, primeiro, é um benefício para você. Sabe por quê? Porque quando você está magoada, é como se você estivesse batendo em si mesma, querendo que o outro se machuque. É isso que acontece quando você tá magoada. Você acha que tá atacando o outro, mas na verdade você tá se atacando, tá? Então, quando você se livra da mágoa, a primeira pessoa que se beneficia disso é você. Então, é muito, muito importante isso para vocês ficarem presentes, para que vocês não tenham que ter mágoa, não tem que deixar que a mágoa entre em você, domine você, aprisione o seu coração e você se feche para ser feliz. Um segundo benefício de você se livrar da mágoa é você voltar a se sentir em paz. Por quê? A mágoa, gente, ela traz uma sensação de angústia muito forte dentro da gente. Então, quando você consegue se livrar da mágoa, você volta a ter uma sensação de paz. Você volta a ter a sua autoestima, a resgatar lá a sua essência que você perdeu, com certeza. Tem muitas mulheres que falam, nossa, antes eu tinha aquele sorriso no rosto, sabe? Aquele brilho nos olhos. Eu era feliz e agora parece que eu me perdi aqui no meio do caminho. Então, quando você se livra da mágoa, é como se você abrisse, né, uma oportunidade para você conseguir voltar a se sentir bem, se sentir em paz de novo. Inclusive, eu falo dentro do programa que a mágoa, ela é como se ela fechasse o seu coração para o milagre que Deus pode trazer na sua vida, entende? Então, gente, outra coisa importante quando a gente fala de mágoa, essa paz que você volta a sentir, que você aumenta a sua autoestima, te torna uma pessoa que você passa a ser feliz independente das atitudes do outro. E esse pilar, né, essa construção da autoestima, é um pilar fundamental para você conseguir salvar o seu casamento. Quando você se conecta com a sua essência de novo, quando você volta a ser feliz,
Esse é um dos pilares fundamentais que, inclusive, eu vou falar com mais detalhes dentro do evento que eu vou fazer, que vai ser entre os dias 22 e 26 de maio, agorinha que vai acontecer. Um evento em que eu vou dar 3 aulas gratuitas. Quem ainda não se inscreveu para esse evento, na hora que acabar aqui a live, clica lá no meu link, se inscreve, entra no grupo para você receber essa aula, para você receber. Porque o que acontece? Durante a semana que eu vou liberar as 3 aulas, as aulas só ficarão disponíveis essa semana. Depois elas saem do ar. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá e fica de olho, coloca alarme para despertar para você não perder essas aulas, que são muito valiosas, tá? E lá eu vou trazer com mais detalhes esse pilar que é a construção da sua autoestima verdadeira, tá bom? E um outro benefício quando a gente pensa em se livrar da mágoa é que quando você se livra da mágoa, você abre espaço para o milagre da restauração no seu casamento. Eu vou repetir. Quando você se livra da mágoa, você abre espaço para a restauração do seu casamento. Por quê? Porque como é possível, fala para mim, como é possível um casamento ser restaurado com as mágoas te impedindo de lutar? Como que é possível? Você não consegue lutar. Por quê? Você tá sempre na defensiva. E quando a gente tá lutando pelo casamento, o que a gente tem que ter ali é amor. Independente se o outro mereça ou não, o nosso amor, ele tem que ser incondicional. Entende? E como que a gente consegue ter um amor incondicional, um amor que Deus ensina, se a gente está preso em mágoa? Tem até uma escritora norte-americana, ela chama Loli Daskal. Ela escreveu assim, ó: quando você para de perseguir as coisas erradas, você dá às coisas certas uma chance. Ou seja, quando você consegue se livrar das mágoas que estão bloqueando o seu amor, você dá uma chance aí para o seu casamento. Ah, Carol, mas como que funciona isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se todas vocês têm filhos, mas se você tem filho, imagina só, um filho seu que começou a andar pelo caminho errado. Ele começou a fazer um monte de coisa ruim, um monte de coisa que, nossa, é terrível. Você vai deixar de amar o seu filho por isso? Não, o que você vai fazer? Você vai buscar trazer o seu filho para o caminho certo. Não é isso que você vai fazer? Você não vai deixar de amar o seu filho. Você vai tentar mostrar para ele qual que é o caminho que ele tem que seguir. Você vai tentar, todo momento que ele tentar sair do caminho, você trazer e falar, volta aqui, não é assim, não. É assim. Por que a gente faz isso com o filho e a gente não faz isso dentro do nosso casamento? Porque, gente, quem acha que nasceu e cresceu para casar e só ficar tudo bem ali, não sabe o que é casamento. Casamento, o objetivo maior do casamento, quando a gente para entender e estudar biblicamente o que significa o casamento, é um lutando pela salvação do outro. Esse é o objetivo do casamento. Seu marido tá perdido, você desistir, você faria isso com o filho? Seu filho tá perdido, você vai abandonar ele, falar, vai embora, traste. Vai embora e não volta mais? Não. A gente não faz isso. E por que com o marido a gente faz? Ah, Carol, mas eu tenho que aceitar ele me trair, eu tenho que aceitar tudo que ele faz? Não. Você não tem que aceitar. Isso você não tem que aceitar. Mas isso é algo que você aprende a resolver. É isso que eu bato na tecla para vocês. Por isso que todas as vezes que a gente vai rezar e pedir para Deus, para o marido sair da nossa vida, ele fala, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês desistam, eu quero que vocês aprendam o que precisa aprender. Porque eu preciso do seu marido aqui. A gente não sabe que Deus ele deixa as 99 ovelhas para encontrar uma perdida? Quem que você acha que ele está contando nessa missão? Quem casou com seu marido que está perdido? Não é você? Ele conta com a gente para esse propósito, sabe? Ele não quer deixar as pessoas perdidas. Entende? Então, quando você aprende a resolver, quando você não sabe como resolver os problemas do casamento e você ainda tá ali magoada e você fechou o seu coração, a chance de você salvar o seu casamento é quase zero.
Então tá, se você tá com o coração fechado, se você tá magoada, você tá vendo seu marido aí se afundar, perdido, preso no egoísmo dele, e você também com o coração fechado, que chance você acha desse casamento dar certo? Então, se você não aprende a se livrar dessa mágoa para abrir o seu coração e trazer esse marido de volta, você não consegue. Por isso que eu digo para vocês, tem jeito, mas o jeito que a gente fica tentando o tempo todo, ele tá errado, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários com vocês. Ó. A Alessandra escreveu, ele mente muito e cada vez que ele faz isso eu fico mal. Minha autoestima fica lá embaixo. Gente, quem que é o pai da mentira? Fala para mim. Entende? Olha só como a mentira, o egoísmo, tudo isso é coisa do diabo. Quando a gente fala para o marido quer ficar aí com a sua vida errada, fica, ponto pro diabo. Por quê? Porque ele conseguiu mais uma alminha para levar com ele. Entende? Agora, quando a gente. Por isso que eu falo, toda vez que você vai na igreja e você fala para Deus, meu Deus, tira essa pessoa da minha vida, não é isso que Deus quer. E ele fica martelando isso na sua cabeça, você fala, nossa, mas eu não sei o que fazer. Não é isso que acontece? Ele sabe que você vai aprender. E é isso que eu quero trazer de mensagem para vocês. Tem como resolver, tem um caminho, você só precisa aprender qual é esse caminho. Tá? E eu tô falando justamente disso para vocês aqui. E agora eu vou falar de um jeito errado que a gente acaba lidando com a mágoa, que acaba levando o nosso casamento ainda mais pro buraco. Qual que é o jeito errado? O errado, e eu quero saber de vocês se não é isso que passa pela cabeça de vocês mesmo, tá? O jeito errado de lidar com a mágoa é achar que a mágoa vai passar quando o marido mudar. A gente acha que a nossa mágoa, o nosso sentimento ruim de mágoa, só vai passar quando o marido mudar. E sabe por que isso é um erro? Porque a mágoa é um sentimento que está dentro de você. E só você, com o auxílio de Deus, tem o controle sobre ela. Não é o seu marido que tem controle, nem ninguém tem controle. É só você e Deus que são capazes de tirar a mágoa do seu coração. Isso não tem nada a ver com a mudança de comportamento dele. Sabe por quê? Porque para pensar. Tem muitos casos em que uma outra pessoa magoou, o marido magoou, ele vai lá, ele pede perdão, ele realmente muda, né? Porque tem uns que pede perdão, mas depois, né, finge que nada... Você acha que se arrependeu, mas ele não se arrependeu. Mas tem alguns que se arrependem de fato. Mudam o comportamento e mesmo assim a pessoa continua magoada. Por quê? Porque ela está revivendo aquilo que aconteceu lá no passado. Não importou a pessoa ter pedido perdão, não importou a pessoa ter mudado. Por quê? Porque esse sentimento está dentro dela. Entende? Então não adianta. Não basta o seu marido mudar. Esse sentimento, ele fica dentro de você. Um outro problema o outro jeito errado de lidar com a mágoa é você ficar esperando que o seu marido mude, né? Por achar que a mágoa só vai embora quando seu marido mudar, você fica esperando a mudança dele. E aí, sabe o que isso acontece? Isso te paralisa para trilhar o caminho que realmente você tem que trilhar. Porque você fica na esperança, né? Aguardando a mudança dele para você deixar de sentir mágoa. E o que você precisa fazer para salvar o seu casamento, de fato, você não faz. Então, por isso que é um erro. Então, qual que é o jeito certo de lidar com a mágoa? O jeito certo de lidar com a mágoa tem vários jeitos, né? Tem várias maneiras, que inclusive eu ensino dentro do programa. Mas uma que eu quero trazer aqui, que você já consegue aplicar agora, é fazer uma pergunta fortalecedora para você mesma. O que isso significa? O que é uma pergunta fortalecedora? Uma pergunta fortalecedora é uma pergunta certa, estratégica, que a gente faz para o nosso cérebro, para ele nos dar a resposta ideal, para ele nos dar a resposta certa, para ele nos dar a solução. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático aqui com você. Fecha o olho aí, eu quero que você pense na cor verde. Só pensa no verde. Eu quero ver tudo que tem verde nesse ambiente que eu tô. Quando você abre o olho, é impressionante. O seu cérebro, ele começa a te mostrar
tudo que tem de verde nesse ambiente. Ou seja, gente, o nosso cérebro, ele é capaz de nos dar as respostas que a gente precisa. Então, agora eu quero que você se faça essa pergunta. O seu marido, você pensando aí, se você quiser até anota para você pensar sobre isso depois. O meu marido, ele me fez mal porque ele quer destruir a minha vida? Ou ele tá perdido e não sabe mais nem quem é ele? Inclusive, essas perguntas, né? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, mas essas perguntas, elas fazem parte de um método, tá? Um método para salvar o casamento que eu explico lá no evento. Mas são perguntas totalmente estratégicas. Então, essa é a primeira pergunta. O meu marido, ele tá fazendo o que ele tá fazendo para mim porque ele quer acabar comigo, porque ele é uma pessoa ruim, porque ele quer destruir a minha vida, ou porque ele não tá sabendo nem quem é ele? Ele tá perdido. Outra pergunta. O seu marido, ele é o mesmo de quando vocês casaram? Ou seja, ele tá feliz, ele é um homem que ele é temente a Deus e ele tá fazendo isso por pura safadeza ou não? Você percebe que ele é uma pessoa totalmente diferente de quando vocês casaram. Você percebe que você nem reconhece mais a pessoa que tá do seu lado. Quem é esse homem que tá do seu lado? É o mesmo de sempre e ele tá fazendo isso só porque ele é sem vergonha? Ou ele se perdeu completamente? Por que eu quero que vocês pensem sobre isso? Eu quero que você entenda que para você conseguir se livrar dessa mágoa, você precisa enxergar esse problema por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Você precisa entender que não necessariamente a pessoa faz isso com a intenção de te magoar, mas ele acaba te magoando porque nem ele sabe o que ele quer da vida. É uma pessoa que está completamente perdida. Gente, uma pessoa que sai, que gasta todo o dinheiro bebendo, uma pessoa que é capaz de, sei lá, abandonar a família, abandonar o que há de mais precioso no mundo para se prender ao egoísmo. O que você acha que está acontecendo com essa pessoa? É uma pessoa que está perdida. Entende? É uma pessoa que está perdida. Então, uma mudança de ponto de vista é capaz de melhorar a sua comunicação com seu marido, tá? Uma mudança de ponto de vista é capaz de fazer você rever essas mágoas que você está guardando dentro de você. E agora você já sabe que a mágoa ela é prejudicial para você, ela não te ajuda a salvar o seu casamento. Ela, muito pelo contrário, ela vai levando cada vez mais o seu casamento para o buraco. E agora você sabe também que quando você faz uma pergunta, quando você para pensar sobre isso que eu disse, quando você para pensar que, puxa, é verdade, ele não é o mesmo. Puxa, é verdade, ele tá perdido. Puxa, é verdade, ele se prendeu no egoísmo que, nossa, ninguém mais reconhece ele. Aí você começa a ver que é uma pessoa que tá perdida. Ela tá fazendo isso te magoando, não porque essa é a intenção. Isso é um efeito rebote, um efeito colateral de toda a loucura que está acontecendo na cabeça dela, de toda a confusão que o mal ele traz na cabeça das pessoas. O mal ele confunde, o mal ele faz a pessoa mentir, o mal faz a pessoa se prender em egoísmo. Tudo isso, gente, é a armadilha do mal. E a gente tem que estar muito esperta para isso. A gente não pode achar que é só uma briga entre homem e mulher. Não é só uma briga entre homem e mulher. É uma luta entre céu e inferno. A gente tem que ter isso muito presente na sua vida. E quanto mais a gente se unir a Deus para poder blindar o nosso casamento, mais a gente vai ter poder para restaurar o nosso casamento e trazer o nosso marido de volta para perto de Deus, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, sai aqui da live agora que eu vou encerrar, se inscreve lá no evento, não perde por nada essas 3 aulas gratuitas, elas não vão ficar no ar, então coloca o celular para despertar, vai liberar no dia 22 a primeira aula às 8 da manhã, então já coloca para despertar para você não esquecer, já bota na sua agenda, tá? E a gente se vê amanhã, se Deus quiser.